Oi, 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 seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a conversa aqui é bem complexa. Faz tempo que a gente passou por esse canal fazendo um giro de notícias e hoje a gente vai ter mais um papo desse. E eu separei alguns temas fáceis, fáceis para a gente lidar. Como, por exemplo, as guerras que estão acontecendo, que são mais de uma nesse momento. O Brasil está ali assim, ó, quase não está em guerra, mas está quase. Fechamento do Estreito de Hormuz, alta descabida no petróleo, mais de 5.600 empresas em recuperação judicial. Possivelmente, em 2026, nós veremos um recorde histórico de falências e recuperações judiciais. Escândalo do Banco Master, agora também indícios aí no Banco Digimais. 4 mulheres mortas todos os dias no Brasil. Uma nova eleição chegando, com mais do mesmo, né? Vamos combinar. E como tudo isso impacta nossas vidas? Será que tudo esses fatos têm alguma conexão entre si? Ou são pontos desconectos que não fazem diferença para gente, que meros mortais? Para discutir tudo isso e analisar com profundidade, a conversa é com Gilson Brito Júnior. Seja bem-vindo, Gilson. E primeira coisa que eu queria te perguntar: a gente está olhando para o problema ou será que a gente está só falando dos sintomas? Muito bom. Obrigado, Gi, por mais uma oportunidade da gente estar conversando. Obrigado aí para os nossa audiência que tem sempre aí disposição, paciência, tolerância para estar aí nos ouvindo. Que os assuntos, apesar de relevantes, não necessariamente são agradáveis, né? De forma E a alguma. gente tenta evitar dor, mas eu não tenho dúvida de que o foco nosso, na maior parte do tempo, está na consequência e muito poucas vezes na causa. E como a gente vive num mundo muito barulhento, muito midiático, e nós não temos o hábito de silenciar, né? Que o silêncio é uma pré-condição que nos ajuda a ouvir melhor. Nós não temos o hábito de nos distanciar para poder ter uma visão crítica do que está acontecendo. E muito menos o hábito de parar para conjugar essa visão distanciada com essa escuta no silêncio para dar uma condição de análise. E aí sim usar a nossa capacidade cognitiva. Então não adianta a gente ter capacidade intelectual, não adianta a gente ter conhecimento, que a gente gasta boa parte do nosso tempo para isso, se a gente não está usando isso, né? E eu não tenho dúvida, a quantidade de coisa que você falou aí, cada hora que você ia falando, eu me perguntando, o que está por trás disso de fato? Aí eu não estou falando de, que movimento político que está por trás da quebra de um banco. Não, não, não. O que está por trás do comportamento destas pessoas? Eu tenho tido algumas mesas, e você sabe que eu tenho um nível de relacionamento intenso, né? Eu me movimento muito, eu viajo bastante, participo de muitas mesas diferentes, e isso me dá o privilégio de ouvir muitas coisas diferentes, Em né? setores diferentes, inclusive. Setores diferentes, então eu tenho condições de ter uma visão holística e entender, assim, de uma forma de abordagem sistêmica, alguns temas que normalmente seriam difíceis de se fazer, né? Mas, assim, uma das coisas que eu ouço muito, e nós já conversamos sobre isso, sobre a crise institucional, né? Nós até falamos de um livro que nós já lemos, que é o Era Caótica, que fala de uma falência institucional. E eu sempre gostei muito dessa abordagem do De Hook, né? Tanto que eu apresentei algumas Sim, pessoas com esse sim. livro. Mas eu comecei a pensar se realmente existe uma crise nas instituições ou se essa crise está nas pessoas. Porque, assim, as instituições no Brasil não estão funcionando. Discordo. As instituições estão funcionando. Então, por exemplo, o Supremo está funcionando. Talvez o que não esteja funcionando não seja a toga, seja quem está debaixo da toga. Então, uma coisa é falar que uma instituição não está funcionando, outra coisa é falar que um membro dessa instituição não está agindo de maneira adequada. São duas coisas totalmente diferentes. E eu sempre digo o seguinte: quem se corrompe não é um presidente, não é um ministro, não é um diretor de empresa. É uma pessoa que ocupa o cargo de presidente, que ocupa o cargo de ministro, que ocupa o cargo de executivo. Essas pessoas não são presidentes, ministros. Essas pessoas estão em posições de presidir, de ministrar, e aí vai.
Então, quem se corrompe é um padre, é uma pessoa que ocupa uma função de padre, é uma pessoa que ocupa uma função de pastor, e não o pastor. E aí eu começo a me perguntar, o quanto desse problema está nas pessoas. E aí você vai me dizer, mas essas pessoas são criadas dentro dessas instituições, concordo. Então a gente não tem como discutir a instituição separada da pessoa. E aí eu pergunto, quanto da nossa discussão está em cima da pessoa? Porque, e quanto disso está sendo jogado uma cortina de fumaça para a gente não entender, será que o processo de seleção desses ministros está certo? Será que a forma como esses ministros estão sendo preparados? Será que a carreira jurídica, como é que é construída a carreira jurídica de um profissional da área do direito para que ele possa chegar num cargo de ministro? O que tem que ser feito nesse caminho para ele chegar até lá? Então, talvez a discussão tenha que ir um pouco mais longe. Então, não adianta eu discutir impeachment de ministro, que é algo legítimo e necessário, se eu não discutir a metodologia que eu uso para fazer uma pessoa Para ocupar chegar. a cadeira. Exatamente. Uhum. E isso vale também para aqueles que estão ocupando o cargo lá dentro do Senado. Perfeito. Dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Poder Executivo. Então a discussão nós não podemos ficar mais em discussão rasa. E aí, para mim, eu falo, o maior ofensor que o mundo atual tem é superficialidade. Então, quanto mais superficial a gente ficar em tudo, pior vão ser os estados. Porque as principais guerras que estão acontecendo hoje não é a guerra da Rússia com a Ucrânia, que parece que a gente esqueceu, que continua. Que continua, por isso que eu Não é a guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã, tá? E várias outras guerras que continuam acontecendo, inclusive a guerra doméstica, que está aí, né? As principais guerras são as internas. Então, eu vou te devolver uma pergunta. Quais são as guerras que a agita, Viviane, hoje? E quanto da atenção da agita está dedicado a essas guerras internas? Quais são as guerras que o Gilson está vivendo hoje? Que essas guerras, sim, por exemplo, a gente estava aqui no bastidor e eu dizendo aqui, comentando, que eu não posso fazer muita coisa para liberar o Estreito de Hormuz. Eu, Gilson Brito, como indivíduo, como empresário, como líder, a não ser rezar. Rezar eu posso e rezo. Mas eu posso fazer muitas coisas para liberar outros bloqueios que estão acontecendo em outros estreitos dentro da minha família, com algum filho meu, com a minha esposa, com amigos, com minha mãe, com meus irmãos, com meus sócios. E aí eu pergunto, quanto eu estou dedicando de atenção nisso? Quanto eu estou dedicando de atenção para os problemas estruturais que realmente me afetam, em detrimento de estar de olho nos problemas conjunturais, que são duas coisas bem distintas. Mas a provocação sua inicial é boa. Por exemplo, você citou as recuperações judiciais. Eu tenho acompanhado muito de perto isso. E como eu assessoro famílias, então, assim, eu estou por entender a quem está servindo isso. Porque as famílias, os produtores e os empresários estão se prejudicando com isso. Ao pedir as recuperações Os judiciais. credores estão muito prejudicados com isso. Com certeza. Tá? É toda uma cadeia que se Então, prejudica. assim, é muito sério. E, infelizmente, assim como todas as profissões, na área do direito, eu estou vendo muitos profissionais mal intencionados. E como eles acabam sendo protegidos com todo o arcabouço que existe, como a sucumbência dos honorários dele, então eu ouço com uma certa facilidade de profissionais falando, não, Jesus, não estou preocupado não, pode ser que eu não receba agora, nem do filho, mas pode ser que do neto, meu neto receba do neto dele. E até num tom bem irônico, sabe? Que me incomoda bastante, porque assim, nós não estamos falando de dinheiro ali, nós estamos falando de uma família. Nós estamos falando de pessoas que estão perdendo emprego. De sonhos, Nós estamos falando de fornecedores que vão perder o dinheiro, o crédito que eles deram. Perfeito. Nós estamos falando de pessoas que vão perder a credibilidade, não estão perdendo um patrimônio e a credibilidade, que é o pior, é o maior patrimônio que tem e a pior perda que pode ter. Mas, de novo, a recuperação judicial, que é uma ação, é uma ferramenta que deveria estar sendo bem utilizada, porque eu considero uma boa lei, é um recurso, mas para corrigir consequências de algo que não foi feito. E eu não vejo nestas mesas, e em outras mesas, discussões do que eu devo fazer para que eu não chegue numa situação que eu preciso pedir uma recuperação judicial. Então, e aí, de novo, eu volto para a superficialidade. Porque a gente está lá discutindo de novo. O preço do insumo está subindo. Olha, o bloqueio. Olha, a Rússia anunciou que nós vamos ter problema.
Gente, esses problemas sempre existiram e vão continuar existindo. Nós temos que discutir como é que nós vamos interagir com isso. Ontem eu estava na estrada voltando do interior, diesel a 8,09. Eu não tenho como mudar isso. Se é um movimento especulativo ou não, não interessa. O fato é, se eu precisar abastecer naquela hora, naquele quilômetro, o posto que tem é diesel a 8,09. Ou você paga ou você para. Pronto, é simples assim. Uhum. Agora, o que eu tenho que entender é qual é o impacto disso no meu negócio nessa altura. Eu abastecer este caminhão a 8,09 naquele quilômetro da rodovia de Goiânia e Rio Verde, qual é o impacto efetivo que vai ter na minha vida, no meu negócio, na minha propriedade. Tá? Então, vamos só trazer isso para a gente entender assim. Basicamente, nós temos que cumprir com as nossas... Primeiro, nós temos funções básicas que geram necessidades básicas. E nós temos que voltar a discutir essas necessidades básicas. Né? Como é que eu estou tratando o básico disso na minha casa? Né? Como é que está a discussão, como é que está o meu nível de conversa dentro de casa? Justo, você está falando e eu estou aqui pensando que, assim, eu entendo que nós somos muito impotentes quando a gente olha para o macro, como você estava falando do Estreito de Hormuz, você fez essa consideração, eu achei interessante, porque realmente nós aqui, a gente não tem como ir lá e liberar, e não tem como ditar o preço do petróleo, não tem como conferir o processo que está acontecendo em sigilo do Banco Master, a gente não tem como fazer isso. Mas o olhar me preocupa também a gente ficar tão superficial, não se atentar a tudo isso, né? E realmente falar assim, não, isso aqui não me cabe, não tem nada que eu possa fazer com isso, que a gente passa também a ser massa de manobra para ser levado para onde eles quiserem. Então, acho que a gente tem que manter também uma postura de observação, uma postura de tomada de consciência, de sim, eu não dou conta de alterar isso, porém, no micro, aqui como você está dizendo, na minha casa, eu tenho pontos que eu posso melhorar e que isso exponencialmente vai construir uma sociedade melhor. Não é isso, né? É assim que você está. É o que eu entendo. Bom você ter tocado isso, porque senão pode parecer uma sensação de que isso não me cabe, então eu vou ficar indiferente. Isso, e não é isso, não é O que eu indiferença. estou dizendo é o que está sob meu controle e o que não está sob meu controle. Uhum, uhum. Então, o que eu estou dizendo é, vamos dar o exemplo do Banco Master. Vamos lá, eu tenho algum poder imediato sobre a CVM, sobre a regra do Banco Central? Não tenho. Mas, por exemplo, nós estamos tendo vários problemas simultâneos naquele caso do Banco Master. A começar que o problema de origem está numa pessoa que tinha um apetite por poder, por prazer, por crescimento, absolutamente incontrolável. Agora, isso juntou, e vamos lá, esse cara arquitetou isso sozinho? De jeito nenhum. Eu não estou falando que ele não tem inteligência para ter feito isso, porque não é possível fazer um dolo Deste porte sozinho. Sim. E aí, nisso, ele foi muito hábil e talvez muito bem assessorado em fazer o envolvimento da classe política nisso em todos os níveis. Eu tenho o executivo envolvido nisso, eu tenho o legislativo envolvido nisso, a nível municipal, Em vários a nível estadual Em vários e a nível estados. federal. É impressionante. A teia que foi Então, construída. eu tenho não só o executivo, como o legislativo. Agora, mais sério ainda, eu tenho o judiciário em vários níveis também. Sim, sim. Agora, eu tenho envolvimento de hacker nisso. Eu tenho outras pessoas, por exemplo, ex-funcionários de uma Receita vendendo senha de acesso. Então, o volume de infração que eu tenho nisso, e tudo isso envolve deficiências destas pessoas. Com certeza. Essas pessoas não estão vendendo a sua credibilidade, a sua ética ou a sua vergonha na cara à toa. Elas estão tendo algum desejo, querendo chegar em algum objetivo que não estão nem medindo preço para fazer aquilo. E aí, de novo, essas pessoas foram formadas em algum lugar. Elas foram formadas em alguma faculdade, em alguma escola, foram criadas em alguma família, né, frequentaram alguma igreja. Aliás, você falou de um banco que está envolvido com uma igreja. Uhum. E aí, Sim. vamos lá. Eu tenho uma legislação que incentiva isso. Porque a partir do momento que eu vou isento uma instituição religiosa, o que eu estou fazendo?
Eu estou incentivando quem quer fazer dolo a usar aquela instituição religiosa. Então, ao invés de eu coibir, eu crio uma legislação que facilita isso. Aí eu tenho um país pobre, de população pobre, mal instruída, facilmente manobrável. Historicamente, o Brasil sempre foi de jeito. A igreja é um lugar de acolhida. Aliás, as igrejas todas foram criadas para ser lugar de acolhida, para trabalhar em comum unidade. Agora, se isso for usado de maneira, eu acho as igrejas uma grande invenção. Agora, se isso, qualquer boa invenção usada do jeito errado, Com certeza. avião pode ser usado para transportar uma pessoa, pode ser usado para transportar bomba. Sim, É o mesmo avião, é. sim. A igreja pode ser utilizada como um instrumento de transformação, e eu sou cristão católico, muito envolvido na minha igreja, que tem um monte de falha, mas eu não fico ali dentro olhando as falhas, eu fico ali olhando o que ela tem de bom e ajudando o que tem de bom, na pastoral da moradia, na pastoral da família, né, que são coisas muito importantes para alguém que está precisando de alguma ajuda ali naquela hora. Então, ao invés de eu ficar no lugar do atirador de pedra, não, eu vou ficar do outro lado tentando ajudar as pessoas que estão precisando de um teto. Afinal de contas, tem 56 mil famílias em Goiânia em situação de vulnerabilidade. Ué. E o que as pessoas estão fazendo? As pessoas nem sabem que isso acontece. Ué. Não sabe. Aliás, tem gente que vem aqui, meus amigos vêm e falam, nossa, que beleza Goiânia, né? Não tem favela. Não tem, não tem. Pois é, você tem que frequentar o final de semana. Marista, não vai ver. Então, o que eu estou dizendo é, esse caso do Banco Master é um bom exemplo e eu estou usando este caso didaticamente dentro da minha família. Eu tenho 3 filhos homens, um é veterinário, um é administrador de empresa e outro está estudando direito. E está como estagiário dentro do tribunal. E aí, qual é a minha conversa com eles? No dia a dia de vocês, o que vocês veem na prática disso que está acontecendo ali? E tem um monte de coisa. A começar do uso do cartão de crédito para comprar alguma coisa que você não tem o dinheiro e não deveria estar comprando aquilo naquela hora, mas por ter um crédito maior num cartão, te permite comprar aquilo. Mas você realmente está precisando daquilo naquela hora? E aí, às vezes, para, inclusive, alcançar um status que não Para tem mostrar para necessidade. alguém que ele é alguém que ele não é. Ou seja, E aí que daqui a pouco vai vender. E daqui a pouco ele vai vencer a fatura do cartão de crédito, que ele não vai dar conta de pagar, vai entrar num rotativo que vai pagar 14% ao mês. Tá? E aí começa a alimentar uma outra coisa, porque ele vai ter que fazer alguma outra coisa extra para ganhar um dinheiro extra para cobrir aquilo. Perfeito. Existe uma disfunção. Perfeito. Entendeu? Então o que eu estou dizendo é, eu não vou ficar olhando notícia para ficar tendo conversa de botequim depois e falar, nossa, você viu? Nossa, mas agora pegaram o celular. Não, agora estão saindo os vídeos pornográficos. Olha, o cara tinha 3 loiras. Porque enquanto se discute isso, que para mim é uma estratégia, toda essa outra discussão não está sendo feita. Perfeito. O que eu quero saber é o seguinte, o Master foi o primeiro banco que fraudou o sistema. Com certeza. Então o Banco Santos não existiu, nós não tivemos nenhum problema. O Proer, que aconteceu na época do Fernando Henrique, foi totalmente lícito, não teve problema nenhum. Nunca teve nenhum banco quebrando no Brasil. Por exemplo, todo o projeto nosso de privatização dos bancos estaduais também não aconteceu nenhum problema. Não, gente, então peraí. E aí não vai deixar de acontecer também. O que precisa, o que eu defendo é o que eu vou fazer para que os próximos casos que vão acontecer. Por quê? Porque o ser humano ele é falível. O ser humano ele tem os pecados de raiz que a gente chama, os pecados capitais. Esses pecados são chamados de raiz por isso, porque eles não saem da gente. Então o orgulho está lá. A vaidade está lá. A gula está lá. A gula não é só de comida, a gula é de poder, é de honra, é de riqueza, é de poder. Sim. E esses pecados não saem. E aí vamos falar, eu não estou falando a palavra pecado do ponto de vista catequético, não. Eu estou falando do ponto literal. A palavra pecado na origem significa errar o alvo. Então quando você pecou, você errou o alvo. Tá? Qual o alvo? O alvo de fazer a coisa certa. De virtuoso. E vamos dizer, exato, e a gente sabe o que é certo, desculpa. Eu sei que é certo não mexer na coisa do meu vizinho, ué. Eu sei que não é certo mexer na coisa do meu vizinho. Eu sei que não é certo eu querer a mulher do meu vizinho. Isso não é certo, eu tenho um compromisso com a minha mulher, que eu conjuguei na primeira pessoa. Eu, Gilson Júnior, te recebo, Mônica, te prometo isso, te prometo aquilo. Na primeira pessoa. Então é simples. Então o que eu tenho feito com o Gabriel, que é o meu estudante de direito, o tempo todo eu provoco. Primeiro para ver o quanto ele enxerga disso. O quanto ele enxerga dessa fragilidade da instituição, dessa profissão que ele está se capacitando para se transformar em qual tipo de advogado você vai ser? Por exemplo, que facilidade que é essa de um ministro de uma Suprema Corte não dar uma resposta à altura para o envolvimento da esposa dele com o banco
em valores não explicáveis. O mínimo que devia ser feito era, que isso significa padrão ético, transparência pessoal. Não estou nem falando da instituição. Eu vou mostrar que eu tenho lisura. O que aconteceu foi isso, isso, isso. Que história é essa de um outro ministro estar envolvido e falar, não, mas nós temos direito de fazer. Não, direito, você tem direito de fazer o que você quiser, mas não usando o poder que lhe foi conferido com essa toga aí. Do filho de 25 anos já está envolvido em contratos Tá. milionários absurdos. Então, olha, infelizmente, eu acabo frequentando muitos lugares que eu não gostaria. Né? Mas porque por força da minha profissão de estrategista, de articulador. Então, assim, é impressionante como essas coisas, por exemplo, o Lulinha. É o primeiro filho de presidente envolvido nisso. Então, eu não tenho nenhum filho do último presidente, tipo Bolsonaro, envolvido em alguma coisa. Eu não tive o filho do Getúlio Vargas envolvido nisso. Gente, o filho do Getúlio Vargas vendeu 2 fazendas por segurança do Getúlio Vargas, que não tinha dinheiro para comprar, que comprou a fazenda com dinheiro de um banco público avalizado por um político. E quando não é filho, é cunhado. Então não adianta. Se eu pegar lá do Hermes de Fonseca, Hermes da Fonseca no início da República já tinha problema. Então o que eu estou querendo dizer com isso não é relativizar, não é justificar, é só para dizer o seguinte, isto sempre ocorreu porque está relacionado às pessoas e não ao partido. Isso não é coisa de direita ou de esquerda. Isso não é coisa de um PT ou de um PL. Seria até mais fácil se fosse, né? Mas se fosse era bom, acabar com aquele partido e pronto. Mas não é, isso é coisa de ser humano. Ok. Que eu estou dizendo, olha, eu falei de vários presidentes aqui de posições diferentes. Sim. E os problemas foram diferentes, mas por trás desse problema estava a mesma coisa. Por que eu estou vendendo uma fazenda? Porque eu estou precisando de dinheiro. Por que você está precisando de dinheiro? O que você fez para estar precisando de dinheiro? Lembra daquela historinha que eu falei do cartão de crédito com limite para comprar aquela coisa que você não precisa, mas que você quer mostrar para o outro? Então, o que a gente tem que discutir é, nós criamos mecanismos como, por exemplo, sistemas econômicos. O sistema capitalista é extremamente eficiente para a geração de riqueza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós conseguimos gerar uma riqueza no mundo, na humanidade, nos últimos séculos, absurda, em decorrência de um modelo econômico que nós criamos. Agora, quando ele foi criado, se a gente for estudar a origem dele, não foi criado para operar como ele está operando. Então, este modelo de capitalismo financeiro que nós temos hoje não tem nada a ver com o conceito original do capitalismo industrial que foi elaborado na sua origem, séculos atrás. Então, olha só, um bom sistema foi criado e se perdeu. O sistema comunista tem muita coisa boa nele. Se perdeu no meio do caminho também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, nós estamos vivendo um choque agora. Um choque de eras, um choque de sistemas, um choque de mentalidades. Só que o que está acontecendo é que, ao invés da gente discutir de uma maneira coerente, usando o que distingue o ser humano de um animal, que é a capacidade cognitiva, sentar, discutir, intuir, nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos deixando a intolerância vir para a mesa. Aí eu não concordo com você e te mato. Olha só, eu te mato, porque não tem nenhuma ameaça maior a um ser humano, Gi, do que eu te mato. Tem alguma ameaça maior do que essa? Encerrou a vida, não tem mais, acabou. É o fim do... E sim, Gilson, eu entendo isso que você está dizendo. Esse crescimento da intolerância realmente é preocupante, e não é só no Brasil, é no mundo, né? Outra coisa importante, é mundo, não é um problema do Brasil. Tá. Corrupção não é um problema do Brasil. Aí eu queria entrar contigo, você foi falando dessa questão do capitalismo e do modelo do capitalismo financeiro que está criando um problema, e aí eu acho que cabe a gente fazer uma análise mais profunda aqui, tá? Então, vamos juntos fazer isso. Eu já ouvi em alguns momentos você apontar sobre essa questão do capitalismo muitas vezes gerar riqueza com base em papéis podres, em locais que não tem, que aquilo não vai, ele não se paga, não fecha a conta. Você diversas vezes já falou, isso não fecha a conta, isso vai estourar em algum momento. Em N situações eu já vi você apontando isso. E aí vamos pegar o Banco Master, mas assim, ó, ao mesmo tempo, coisas aconteceram em diversos locais e segmentos diferentes. Então a gente viu o agro crescendo muito, tomando a frente, crescendo em exportação, produção de carne, soja, grãos, enfim, e crescendo, e o Brasil se tornando um líder, né, entre os líderes, quando não no primeiro lugar, no segundo ou no terceiro, em produção. E aí, ao mesmo tempo, a gente viu um boom de fundos. Fundos acontecendo, Fiagros e tantos outros fundos que apareceram, do nada surgiram fundos
de todos os tipos, de fundos de shopping, de prédios, de papéis e fundos acontecendo para todos os lados. E a gente viu um boom de bancos, instituições financeiras, digitais, enfim, também acontecendo. E aí a gente começa a ver o colapso tudo ao mesmo tempo agora. As fazendas entrando em recuperação judicial porque adquiriram crédito, porque não conseguiram se preparar administrativamente para tudo aquilo, para esse crescimento. Fundos agora sendo acontados com papéis podres, com fazendas que não são produtivas, bancos que investiram nesses fundos, a administradora que falou que isso aqui que valia 10 está valendo 100. E aí toda essa corrupção em muitas pessoas, mas é tudo, a gente olha para uma coisa como se ela não fosse ligada, né, mas no final tá tudo junto, Wilson. Não, excelente. É bom que você faz uma pergunta simples, né? Não, De eu sei comentar. que não é, mas eu vou te Mas dar olha só. Não, mas eu adoro isso. Eu gosto do grau de complexidade mesmo. Vamos organizar esses temas que você falou. Primeiro, vamos só lembrar, já que nós começamos falando do sistema capitalista, nós vamos lembrar que o sistema capitalista ele tem o seu berço original na Revolução Industrial, que ela antecede a Revolução Francesa. Então, se a gente for olhar, a Revolução Industrial tem um movimento de um século anterior à Revolução Francesa e eles se conversam. Tá? E o que nós estamos tendo é uma mudança de estrutura de poder. Eu estou destruindo um poder feudal, um poder monárquico, né? Eu tenho vários movimentos simultâneos acontecendo. Eu tenho um movimento de expansão comercial acontecendo, que já é decorrência de uma outra organização anterior. Então, são muitas coisas que lá atrás dão origem para o que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala das tradings, por exemplo, e tudo isso são veículos. Então, por exemplo, uma trading company é uma companhia criada para transacionar mercadorias, que ele compra de várias pessoas, estrutura toda a cadeia de movimentação logística daquilo, consolida e atende grandes compradores. Então, isso é basicamente uma trading faz. O desenho da trade é exatamente o desenho das companhias das Índias Orientais, que todos os reinos tinham a sua. E vamos lembrar, quando eu falo reinos, principalmente os reinos colonizadores. Tá? Então, Inglaterra, quais são os reinos dos principais países colonizadores? Portugal, Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda e França. Sim. Esses são os grandes reinos colonizadores. Tá? Olha, que nunca degradaram a natureza, nunca desmataram, nunca fizeram, nunca mataram ninguém, tal, nada. Mas que bom que eles tomaram um grau de consciência agora que precisa reflorestar, precisa ter respeito a direito humano, precisa ter... Nossa, que bom que eles estão tendo. Né? Antes tarde que nunca. Mas esses desenhos... 500 anos depois... os reinos financiavam as companhias privadas. E as companhias privadas, que eram as companhias das Índias, eram utilizadas para quê? Para vir aqui no Brasil explorar. Para ir na Bolívia, na Venezuela, no Peru, explorar aquilo e levar para a capital. E levar para a central do explorador. Tá? Então, beleza. A forma de regular isso também foi mudando. Então, antigamente eu tinha reinos que faziam isso. E olha como é que sempre são pessoas. Que eu casava pessoas entre si para unir o reino de Castela com o rei. Então, para se manter no poder, né? Para conquistar mais força. Vamos lembrar que o Brasil tem um forte componente no seu desenvolvimento ligado a Napoleão Bonaparte. Napoleão estava fazendo uma expansão na Europa inteira, tá? E um dos reis que virou um alvo dele foi o rei português. Que a única alternativa que ele teve foi fugir. A corte portuguesa veio para o Brasil fugida, escoltada pela Marinha Britânica, em troca de um acordo aqui para, você vira uma base aqui para mim. Então a Estação da Luz em São Paulo não é toda construída em estilo inglês à toa. Não tem uma vila dos ingleses do outro lado da Avenida do Tiradentes ali à toa. As duas primeiras companhias de energia do Brasil, uma delas era inglesa, não é à toa. Então é só para ver que coisas um pouquinho anteriores determinaram coisas que acontecem agora. Aí vamos lá, passa-se o tempo, a Revolução Industrial acontece, mudamos o modo de produção
acumulamos bastante capital, geramos riqueza, usamos isso de jeito inadequado, porque assim, eu não precisava pagar menos para aquelas pessoas. Mas eu não controlei um ímpeto meu de capitalista, e para eu ganhar mais, eu comecei a pagar menos. Então, por exemplo, a reforma, olha só, toda a base nossa de previdência, ela tem como nascimento a Revolução Francesa, que é respeito à igualdade, à fraternidade, se você pensar isso. E aí toda a nossa questão de seguridade social vai evoluindo a partir disso, porque eu vejo que uma parte da sociedade ela é excluída, ela é marginalizada e eu preciso proteger. E aí começa a vir o conceito moderno do Estado, como instrumento protetor daquela minoria, que também é uma boa invenção. Então eu não posso falar que a solução é diminuir o tamanho do Estado. Não, não, não. Tem uma parte daquilo que tem que ser a proteção de Estado mesmo. Uhum. Por exemplo, tem algumas atividades que não fecham a conta. Sim. Então eu não tenho que olhar aquilo como atividade econômica. Não vai servir para o sistema Não é para dar capitalista. lucro. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, transporte coletivo não é para dar lucro. Ele tem que bancar a despesa. Uhum. Ele é para fazer mobilidade urbana. Entendeu? E tem países que sabem fazer isso. A China é um bom exemplo. Uhum. Tem como as pessoas trabalharem sem se movimentar? Não. Então, é lógico eu subsidiar essa parte. Principalmente quando eu estou empurrando elas cada vez mais para a periferia, longe dos Então, meios de Agi, trabalho. o que eu quero, eu gostei da provocação sua, é que a gente tem que entender que esses movimentos, eles têm antecedentes Uhum. e depois tem causas posteriores. Sim. Então, por exemplo, chegamos na questão dos fundos, vamos entender. Por que que nós criamos papéis? Gente, na origem nossa, a gente só produzia para comer. Tá? Então, era o que a gente chamava de prosumidor. Eu produzia e consumia. Depois eu comecei a gerar excedentes, vem com a Revolução Agrícola. A primeira revolução da humanidade é a agrícola, que eu passo a cultivar a terra. Então eu saio do meu modo coletor-caçador e vou para o meu modo agricultor-criador. Sim. Tá? Beleza. Nessa hora eu começo a gerar excedente, Sim. porque eu começo a produzir mais do que eu preciso consumir. Aí eu começo a fazer Começa o troca. escambo. Começou o escambo. Perfeito. Eu falo que a primeira organização de capital, inclusive mudando a matriz familiar de matriarcal para patriarcal, acontece aí. No passado, a matriz era matriarcal e não patriarcal. Porque a mulher sempre teve um poder de controle muito grande. Tanto que a agricultura é invenção da mulher, não do homem. Quem cultivou, em primeiro lugar, as sementes não foram homens, foram mulheres. Porque os homens estavam caçando. Então, quem estava cuidando da prole, protegendo aqui, eram as mulheres, tá? Então, olha só que coisa. Então, elas que começaram com esse negócio de lidar e colocar e cultivar a semente, falar, opa, então dá pra gente produzir. Só que o problema é que a natureza diz que quando eu coloco uma fêmea com um macho, eu consigo dizer de quem é aquela cria. Mas se eu colocar uma fêmea com vários machos, de quem que é aquela cria? Da fêmea só. Do macho você não consegue saber a linhagem. E se a concentração de capital começa a ficar no macho, como é que eu vou distribuir o meu capital agora se eu não sei se essa cria é minha? Agora, olha que ironia. Um macho com várias fêmeas, você sempre vai saber de quem que é a cria, porque se é o macho que está envolvido é dele. Se o poder econômico está nele, olha que loucura. A gente para pensar nisso? Não. E você acha que vocês não têm impacto disso na sociedade? Não, Brutal. com certeza. Até hoje. Brutal. Mas isso vem da Revolução Agrícola. Estou falando em 12.500 anos atrás. E aí o que acontece? No mundo contemporâneo, principalmente no final da Segunda Guerra para cá, a gente tem uma mudança brutal de mundo. Porque até a Segunda Guerra Mundial, todo o nosso lastro ainda era como era nas origens do início do comércio. Que os países, as pessoas sempre acumulavam aquilo que eles produziam. Então a economia real era existente. Então a reserva de um país tinha laço lá, por exemplo, padrão ouro. Uhum. Quanto eu tenho de reserva em ouro que eu extraí aquele ouro de algum lugar e estoquei, tá? E ouro é ouro, tá? 1 quilo de ouro em janeiro é 1 quilo de ouro em dezembro. E eu armazeno aquilo ali. Pode vir chuva, lagoa, não sei o quê, tira a lama e continua sendo ouro, tá? Uhum. Por isso que é um dos metais mais nobres que tem e a gente usou ele para dizer, olha, a coisa valiosa nós vamos colocar aqui. Depois dessa mudança de fronteira, de regra, eu criei os bancos centrais, eu mudei, tirei as famílias imperiais, mas não fica dizer que eu não tenho tirado o controle econômico de famílias que têm organização imperial até. Nós temos famílias que têm 10 gerações ativas no mundo dos negócios até hoje. Tá? E foram criando mecanismos.
E aí vamos lá, quando é que a gente muda, quando você falou de papel, o primeiro papel que a gente passou a desrespeitar foi o papel moeda. E aí isso começa com a era Nixon nos Estados Unidos. Então eu estou falando da década de 70, ironicamente é quando eu tenho a primeira e a segunda crise do petróleo, que está todo mundo falando agora como se a gente tivesse esquecido. Não, é 73 mesmo a primeira crise do petróleo, tivemos outra em 77, 78, e olha a gravidade disso. Quando você tira o padrão ouro e coloca o padrão dólar, que aí é papel emitido por uma casa da moeda, Sim. ligado a um banco central. Aí eu comecei a criei o conceito do cheque especial, tá? Eu não tenho agora, mas eu ponho um limite aqui, emito ali, depois eu vejo como é que eu faço. Isso é em tamanho macro. Agora vamos pensar em tamanho micro. Fundos de investimento, são veículos para transportar dinheiro. Não é dinheiro, capital. Então é uma figura jurídica criada para pegar dinheiro de alguém que acumulou essa riqueza em alguma atividade econômica e que por algum motivo ele não tem onde aplicar aquele dinheiro. Então ele coloca em um terceiro que se vende como um especialista em investimento, que tem um veículo que tem uma boa tese. Todo fundo de investimento tem uma tese, uma história que ele está contando. Eu vou pegar seu dinheiro, Gi, e vou investir na produção de tal grão. Que vai dar um retorno de X%. Só que o problema é que boa tempo. parte desses caras não entende desse negócio. Eles entendem de dinheiro, mas não necessariamente entendem desse negócio. Uhum. Então, o que aconteceu é um volume de teses muito mal feitas, num ambiente regulatório, no mínimo, frágil, porque isso não sei o que estou dizendo, é a situação, tá? Com pessoas que estão com seus desejos, suas necessidades muito afloradas. Seus egos gritando. Aí é uma mistura inflamável. E aí eu venho e crio um modelo de comunicação massivo, multilateral, onde eu consigo me mostrar muito para muita gente. Então, desculpa, tá feita a confusão. Então, no fundo, quando tá tudo interligado, porque são pessoas, tudo que você falou, os bancos, os fundos, os governos, são pessoas. Uhum. E aí agora que nós estamos fazendo assim, talvez a gente esteja aumentando a eficiência da fraude. Né? Eu vi um material sobre o lobo de Wall Street, o cara virou um gatinho agora, gente. Aquele cara perto do caso do Master, do Voacara, ele é um gatinho. E banguela ainda, nem dente tem o coitado. Tá? E era chamado de lobo de Wall Street. Tá? Assim como os Estados Unidos se vence como o baluarte da defesa, não sei o quê. Não, gente. Os Estados Unidos, na crise da Nasdaq de 2001, desapareceu 5 trilhões de dólares em um dia. Um dia. Gente, que lugar do mundo que dá conta de perder 5 trilhões de dólares num dia, dizendo que não vai fazer falta? Então, se não faz falta, anda 7 anos para frente e olha a crise do subprime de 2008. O que aconteceu só 7 anos depois da bolha da Nasdaq. Que aí, se você está achando 5 trilhões muito em um dia, você vai ver quanto que o governo americano gastou socializando o prejuízo da iniciativa privada, dos bancos. Porque com a justificativa de não deixar contaminar o sistema, o que eu tive que fazer? Socorrer alguns bancos. Alguns quebraram e outros eu tive que socorrer. Com qual dinheiro? Do Tesouro Americano. De onde Que é sai, do né? povo americano. Sim. Só que esse dinheiro do povo americano foi tirado de outros povos. Que essa riqueza foi transferida, né? Sim. Lembra daquela Com história de certeza. colônia, não sei o Uhum, quê? Então, essa transferência de riqueza vai acontecendo. Aí, por exemplo, naquela época, eu sempre falo, finalizando aqui agora, fundos, se a gente fosse falar assim, olha, eu vou ter um fundo de investimento com 10 trilhões de dólares de ativo. Não, isso é impossível. Nós temos fundos americanos com 10 trilhões de dólares de ativo. Agora, ele só conseguiu chegar nesse volume de ativo porque esse foi um dos fundos contratados pelo governo americano para fazer o chamado saneamento da crise do subprime. Aí vamos lembrar que parte da crise do subprime foi: liberei dinheiro para quem não tinha lastro. E eu vendi para muitas pessoas que não tinham lastro, e se acredita que tinha agência de risco vendendo parecer de carteira podre. Ué, Gi, você vai falar agora do Brasil em 2025? Não foi a gente De um que negócio que inventou, estava em né? 2008 nos Estados Unidos, que é o país, o líder do capitalismo mundial. De novo, gente, desculpa, são pessoas. Nós voltamos para o início da conversa. Tá, e aí, de novo, isso vai refletindo uma coisa na outra. Por quê? Como é que foi o efeito disso no agro que você falou? Tinha bastante capital, os bancos precisavam colocar esse dinheiro em alguma coisa.
O Brasil estava sendo comprado, porque o mundo estava vivendo uma crise, desculpa, uma crise, um surto de desenvolvimento puxado pela China. Uhum. A China, nas 2 primeiras décadas do século XXI, virou o motor da economia mundial. Por quê? Porque ela estava vivendo, eu sempre falo isso das 3 revoluções que acontecem quando um país está desenvolvendo. A primeira revolução calórica, ou seja, começa a comer. Então a China começou a comer. Vamos lembrar, a China de 1964 era 50 bilhões de dólares menor do que o Brasil. E ela só foi passar o Brasil em PIB no século XX, tá? Agora. No ano 2000 para cá. Segunda revolução é a nutricional, eu passo a comer melhor. Aí entra o consumo de proteína. E a terceira revolução é a de infraestrutura. Eu preciso de mais casas, mais hotéis, mais hospitais, mais estacionamento, mais posto de gasolina, mais energia elétrica, é infraestrutura. Então isso exige que você compre tudo, principalmente commodities, minerária e agrícola. O que o Brasil tinha? As duas. Coisas. E aí a gente vivia um processo de estabilização econômica que começou com uma abertura do mercado pelo Collor, depois passou pelo governo de Itamar Franco com a estabilização da moeda que consolida no FHC 1 e 2, entra em 2 governos com muito forte desenvolvimento, que foi o Lula 1. O agro aproveitou isso. Nós tiramos a nossa safra de soja de 30 milhões de toneladas para 150 milhões de toneladas. Nós tiramos a exportação nossa de 500 mil toneladas para quase 3 milhões de toneladas de exportação de carne bovina. Então, assim, esses múltiplos nunca mais vão acontecer. E isso gerou deslocamentos. Um dos deslocamentos foi muito capital sendo investido. Aí, resultado, aquela família que era de pecuarista, que nunca tinha plantado nada na fazenda, a não ser pasto. Não, vamos plantar soja. Ele não entendia daquilo. E existe um negócio chamado curva de aprendizado. Começa a plantar soja. Começa a ganhar dinheiro. A soja vai lá, vai, escala preço e chega lá R$ 180. Chegou. Quantas venderam a 180? Pouquíssimos. Até porque boa parte a gente vende antes. Aí como eu empolguei naquilo, tinha dinheiro, tinha preço, tinha comprador, vou aumentar minha área de plantio. Sim. Aí eu começo a arrendar, Isso, começo a a comprar renda do vizinho. e vou me endividando. Uhum. A renda no preço altíssimo, inclusive. Então eu no tinha uma combate, economia né? lastreada a 6, 7% de juros, que já vinha de uma década anterior, que tinha até juro negativo em alguns lugares do mundo, só que agora eu estou com a Selic de 15. Eu estou com o dólar estabilizado em 5 e pouco. E o preço da saca não é mais 180. Não, é 111, é 107, é 114, que é o preço normal. E que dá dinheiro. Mas tem que ter o meu custo de produção inferior a X sacas por hectare. Uhum. E vamos lembrar, todo mundo que trabalha com commodities sabe que a nossa posição de participação e definição de preço de venda é zero. Mas a nossa participação na composição do custo de produção é total. Tudo é definição nossa. Mas é de novo, você está bem preparado para isso, Gi? Você está equilibrado para isso? Você sabe exatamente o que você quer e o que você precisa, sabe separar isso? Você tem um bom planejamento? Você tem uma boa conversação com sua família? Porque eu posso dar os nomes. A boa conversação significa que eu tenho um plano de sucessão. Olha, eu tenho um bom planejamento da minha empresa. Olha, eu tenho uma boa estrutura de gestão. Eu tenho uma visão de futuro. Eu consigo analisar as minhas últimas 5 safras e projetar minhas próximas 5 safras. Isso mostra que eu tenho uma capacidade de visão e de projeção para o futuro. Sim. Aí as crises vão diminuir. A incidência das crises tende a diminuir. O impacto dela dentro da sua estrutura. Então é isso, assim, foi uma resposta longa porque era uma colocação longa. Mas eu tentei juntar tudo isso para entender. Como eu não tinha esse preparo, não tinha quem me sucedesse, não fiz um bom acordo da minha família, tenho 2 casamentos, aí meus filhos não se dão bem com a minha atual mulher. Gente, aí, por exemplo, os fundos precisavam colocar dinheiro, as trades vieram, fizeram barter. Aí, para me lastrear o barter, o que eu fiz? Eu peguei esse CPEC, mudar a legislação para proteger, que é um documento de crédito. Só que aí eu liberava um montante suficiente para produzir, sei lá, 350 mil sacas de soja, mas eu emitia 600 mil sacas de CPR. Não, porque é normal, porque eu preciso estar um pouco mais protegido. Aí, de repente, eu tenho uma legislação que diz, olha, essa operação de barter não é coberta pela lei da recuperação judicial. Aí eu criei uma zona cinzenta porque, olha, tal tribunal deu um parecer diferente a respeito de essencialidade de grãos que permitiu isso. Gi, para. Aí fica toda uma discussão, um gasto de dinheiro absurdo.
E no final eu tenho gente perdendo patrimônio, eu tenho gente morrendo, eu tenho gente... e não estamos discutindo. Então, por exemplo, eu quero discutir a questão das RJ sob uma outra ótica. Nós estamos trabalhando fortemente nisso agora. Eu quero levar essa discussão para o outro lado. Para o lado de falar o seguinte, como é que está a sua qualidade de gestão? Como é que está o seu entendimento da capacidade da sua terra? Qual que é a vocação da sua terra? Porque dependendo da vocação da sua terra, você vai exigir mais ou menos capital para investir para corrigir o que ela não tem vocação. Se eu não tenho água no lugar certo da propriedade, eu preciso deslocar a água. Deslocar a água significa que eu preciso investir em alguma tecnologia para deslocar essa água. Se eu não tenho uma composição X de nutrientes no meu solo, significa que eu vou ter que investir numa reposição nutricional do meu solo, que vai custar mais X mil dólares. Se eu não tenho índice pluviométrico na região, que é o exigido para aquela cultura, eu vou ter que suplementar isso com algum recurso artificial. Sim. E tudo isso vai gerando custo, e tudo isso tem que estar muito bem. E se não tiver com uma visão adequada, num bom planejamento, vira o quê, Gi? Não, vira dívida e vira uma crise como essa. E aí eu te pergunto, nós estamos discutindo isso? Não. Essa é a superficialidade que eu estou te dizendo. É isso. A gente não está olhando como eu comecei, né? A gente não está olhando para o real problema. A gente está só tentando tratar os sintomas, mas sem cuidar realmente do real problema, né? Da base, da essência. E, de novo, o real problema para mim está nas pessoas. E quando você fala nas pessoas, você vê um caminho de melhora? Você vê, porque assim, a gente está aqui falando de recuperação judicial do agro, a gente está aqui falando de sistema financeiro. Você citou a questão da sua família, que você tem olhado com mais atenção, né? Cuidado mais da sua família. Mas a sensação que eu tenho, até tem um fenômeno que agora está sendo chamado de vibe session, né? Então, a gente tem uma crise de ansiedade que ela está generalizada. Hoje a gente tem no Brasil números de ansiedade, de depressão altíssimos, altíssimos. Os maiores do mundo. Então, o país mais ansioso do mundo é o Brasil, né? Então, a gente tem uma crise de solidão entre jovens e idosos também nunca antes relatada. E como é que a gente contorna isso? Porque eu consigo entender que tem muitos fatores, né? Então, a questão da crise financeira, porque não tem ser humano que fique bem sabendo que não tem comida para os filhos na mesa, né? Então, assim, a gente sabe que os salários foram achatados, as pessoas não conseguem mais... você não vai para o mercado hoje, você não encontra vagas de R$7.000, R$8.000. As vagas estão pagando R$2.500. Quando, né? Então, a gente tem pessoas trabalhando muito para ganhar muito pouco. A gente tem pessoas com a cara enfiada na tela do celular o tempo inteiro para se dopaminar, né? E não consegue mais conversar com os filhos, e não consegue mais sentar com o filho na mesa e ter uma conversa profunda. Como é que a gente contorna isso? Porque a sensação que eu tenho é que nós estamos cada vez mais caminhando para esse mundo superficial e hipnótico, sabe? A primeira frase que você usou nessa parte foi se tem jeito, né? Eu tenho o hábito de meditar muitos anos. E por ser cristão católico, eu medito numa linha chamada exercício espiritual, que é um processo de meditação que você usa uma leitura bíblica. E você adentra naquele tema, fazendo um exercício contemplativo, que é entrando naquela cena e tentando transpor aquela cena para o seu dia a dia. E por que eu estou comentando isso? Porque como eu faço há muitos anos, né, e eu tenho alguns momentos de silêncio profundo, período sabático em mosteiro, então eu anoto muito isso. E alguns anos atrás eu já tive alguns períodos de desilusão muito grande com essa situação coletiva, né? E sempre tem alguns sinais na minha Bíblia ou nos meus cadernos. E a semana eu meditei novamente uma leitura do livro de Ezequiel, que são os ossos ressequidos, que é uma planície cheia de ossos. Ezequiel é um profeta, e lembra que a função de um profeta ele ouve Deus, e ele, ao ouvir aquilo ali, ele vai denunciar que algo não está funcionando, e ao mesmo tempo ele anuncia que tem um jeito diferente de fazer aquilo. Mas ele também estava meio desanimado, né? A fase da época que ele estava vivendo ali, talvez 500 anos antes de Cristo. Entendemos de Ezequiel. E ele falava, ele estava numa planície de ossos secos, então ele andava e imagina, osso é de gente que
E ele pergunta, será que tem jeito? E aí ele ouvia, profetiza. Né? E essa leitura mostra que ele profetizava e esses ossos iam ganhando vida, iam ganhando carne, músculo. É uma leitura bem interessante. Mas por que eu estou comentando ela? Porque ao meditar, agora eu também me perguntei, será que ainda tem jeito? Mas eu vi que em 2012 eu fiz essa meditação e em 15 eu também fiz. E me lembrei do seguinte, primeiro, tem jeito? Por incrível que pareça, o mundo melhorou. Se a gente for olhar a humanidade como um todo, e o que nós já vivemos em outras épocas, nós melhoramos como humanidade. Né? Hoje tem menos gente passando fome que já teve. Tá? Não estou dizendo que tenha pouco, não. Tem bastante gente passando fome ainda. Nós estamos com mais de 800 milhões de pessoas ainda passando fome. Que é bastante gente, hein? Ainda tem gente morrendo de fome. Mas uma coisa é você morrer de fome por falta de comida. Outra coisa é por falta de um modelo que permita que eu coma aquilo, tá? Hoje a fome não é mais por escassez de comida, tá? Não tem mais morte de fome por escassez de comida. Nós temos excesso de comida. Tanto que eu tenho mais óbitos por excesso de comida, por obesidade, do que pelo o fator oposto. Então eu tenho um problema estrutural. Eu tenho um problema de como eu estou distribuindo isso, tá? E tem alguém que sabe que tem gente passando fome e ele poderia resolver. Então, sem uma mudança dessa pessoa, a chance daquela outra que está precisando é zero. Então, se a gente for transformar isso em líder e liderado, sem uma mudança em um líder, a melhoria de um liderado é zero. Ou seja, sem uma mudança no nível estratégico das instituições, das empresas, dos governos, das famílias, a chance do nível tático e operacional é zero, Gi. Porque o poder de decisão está nesse nível estratégico. E aí eu fui me lembrar o seguinte, eu já tive ossos ressequidos na minha vida muitas vezes. Eu tive um processo de falência na minha família, onde nós perdemos tudo, Gi. Nós tivemos plano de sucessão porque a minha sucessão foi interrompida. Quem me alertou isso? Você. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Eu estava no meio do processo, que eu estava sendo preparado ou me preparando para suceder. Meu pai, o que meu avô foi, sonhando em ser eu como eles foram. E olha só, não estava querendo ser eu, estava querendo ser ele. Eu admirava tanto meu pai que eu queria ser ele. Olha só como é que eu estava com um problema de personalidade na época. Pois é, meu tio falando de mortes. Eu perdi meus 2 avós e meu pai pelos 3 problemas que ranqueiam o maior número de mortes hoje. Coração, meu avô paterno morreu infartado. AVC, meu avô materno morreu em decorrência de um derrame. E câncer. Essas são as 3 causas em ordem. Meu pai faleceu de um câncer que comeu ele 4 anos na minha frente sem eu poder fazer nada. Então eu vivi essa escassez, essa solidão que você falou. Eu vivi quando nós quebramos e ninguém nem olhava na minha cara. Eu virei um leproso. Passa a ficar tóxico, né? As pessoas não te querem por perto, né? Entendeu? Eu fiquei radioativo. Eu tive um primeiro casamento fracassado. Tive um problema de separação e divórcio muito doído. Eu tive um afastamento do meu primeiro filho. Eu tive problema de relacionamento com meu primeiro filho que nós demoramos anos para corrigir. Então esses problemas são problemas que fazem parte da vida humana. É o que acontece nesse intervalinho entre o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. E a minha resposta é, tem jeito, porque quando aconteceu tudo isso, a sensação que eu tinha era, acabou. Acabou, quebramos, separei, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Aí hoje, quando eu olho para o casamento que eu tenho hoje, que é muito bom, aliás, ele é bom na medida que nunca, eu não estou dizendo que o outro casamento foi ruim, mas eu não consegui no primeiro casamento o que eu consegui nesse. Construir, né? Então, olha só que o outro me serviu como base, tá? Eu corrigi muita coisa. Anos de casado, Gilson? Hoje? Agora nós temos 27 anos de casado. 27 anos. No primeiro casamento eu fiquei quase 9 anos. Então, assim, tem jeito. Tem jeito. E é o que me motiva a continuar. Eu já vi esse país nosso. Eu literalmente, Gilson Brito Júnior, fui um profissional formado em crises. Eu tenho pouquíssimas lembranças do meu cotidiano profissional fora de crise. Para falar a verdade, assim, eu tenho uma convivênciazinha ali com o governo Lula ali, e que eu tive fases mais tranquilas.
mas em setores que estavam exigindo muito, né? Então, assim, eu fui formado em crise. Virei um Forjado, né? especialista em crise. Forjado. Né? E hoje as causas que eu me dedico têm a ver com isso. Uhum. Né? Da família, no agro, nas empresas em crise, nos conselhos da família, né? Nos processos de sucessão. Então, e outra coisa, eu sou uma pessoa otimista, mas eu sempre falo, eu sou um otimista realista. Tá? Sou um sonhador, não quero perder essa capacidade de sonhar, mas não vou me iludir. Nós temos agora talvez um conjunto de ameaça, e eu encerro essa fala agora dizendo, você falou, estamos imersos nas telas, né? Buscando o efeito da dopamina. E olha, pouco tempo atrás eu estou relendo várias obras que eu li. E, por exemplo, ontem à noite mesmo, eu cheguei bastante cansado, mas achei um filme lá, estava assistindo, comecei uma série, e uma frase do ator era, do personagem lá, olha, os dados são a base da construção da estrutura. E quem dominar esse dado vai dominar o mundo. E hoje o que nós estamos vendo é um controle absoluto de dados na mão de pouquíssima gente. E essa pouquíssima gente hoje tem um poder de controle em cima desse controle de dopamina absurdo. E esses caras, quando criaram isso, não sabiam que ia virar isso. Os precursores disso não sabiam que Foi ia muito virar além isso. do que eles Muito, imaginaram, né? muito. Então eu só torço para que a gente entenda que se a gente trabalhar fortemente numa mudança individual, uma mudança do mundo interno, e essa mudança do mundo interno só depende da gente. Não só tem jeito, como nós podemos construir algo muito bom em cima disso. Porque nós temos um volume de recursos que nós nunca tivemos. Nós temos um volume de recursos tecnológicos hoje, que nós nunca tivemos. O que aconteceu é que nós estamos nos perdendo como ser humano. Uhum. Então o que a gente precisa voltar agora é para o básico. O tal do back to the basics que a gente fala muito nos negócios, vale o back to the basics para o ser humano. Nós sempre falamos assim, o que está tirando minha capacidade de ser humano? Porque o que me diviniza é justamente a minha possibilidade de ser humano. Na hora que eu me torno humano, eu me torno divino. E como que a gente faz esse caminho de volta? De novo, acho que fazendo o básico. Fazendo a pergunta seguinte, eu estou escrevendo, eu comecei muitos anos atrás, depois parei. Mas eu tinha colocado isso como uma teoria do suficiente. Porque eu estou vendo a quantidade de coisa desnecessária que eu tenho na minha agenda. Tá? Minha agenda fica absolutamente insana porque eu estou tendo uma série de coisas. E aí todas essas coisas, ninguém me obrigou a fazer. Todas elas foi eu exercendo meu livre-arbítrio. E várias delas, talvez eu esteja resolvendo coisa da minha relação com meu avô, da minha relação com o meu time de basquete quando eu era pivô, da minha relação com o campeonato de natação que eu treinei um ano inteiro e por causa de menos de um segundo eu não consegui chegar onde eu queria. Mas eu estou tentando tirar a diferença hoje, talvez hoje, dessa forma. Então eu comecei a pensar, gente, o que é realmente suficiente para mim? Aí eu fui discutir o que é essencial para mim. Porque eu só posso discutir o suficiente se eu souber o que é essencial. Uhum. Aí eu comecei a mudar a minha forma de silêncio e de visão para falar o que é. Só que eu tenho que ser muito responsável também, porque todas as minhas decisões impactam diretamente muitas pessoas. Então eu não posso chegar hoje na empresa e falar, gente, eu resolvi, agora eu vou seguir minha carreira de monge e beleza. Então, vocês dão um jeito aí, passa a régua e... Não é simples de jeito. Porque eu tenho uma posição de líder. Eu tenho cadeiras que eu ocupo, eu tenho chapéus que eu uso, que eu não posso simplesmente virar e falar, agora eu... Não, então eu estou fazendo uma transição. Então o que eu sugiro é, volta para o original. Tenta, qual que é o estado seu integral? Qual que é o estado seu original? O que te tira da sua originalidade? E em coisas mais básicas. Né? Então, será que eu estou usando o tênis que eu estou usando porque ele está confortável ou porque eu quero mostrar que o tênis que eu estou usando me põe fashion? E aí eu fico olhando, pô, o tênis que eu vou para academia até hoje, ele é de 2018. Eu lembro porque foi uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos e eu comprei esse tênis porque eu já queria andar nos parques com os meus filhos, então eu comprei um tênis que tinha uma borrachona grande e, gente, é o mesmo tênis que eu uso até hoje. Branco,
com uma coisa preta. Aí eu uso a meia alta. Eu sofro bullying todo dia lá em casa com isso, porque não pode usar meia, tinha que usar a meia curtinha lá, que não aparece, sei lá. Eu detesto aquela meia, porque não tem como eu puxar ela. Aí eu olho as minhas fotos de menina, eu já usava essa meia soquete que a gente chamava lá. Eu sempre gostei da meia assim, por que eu não vou usar? Ah, porque é feio, pai. Mas, gente, mas não tô indo na academia pra ninguém me achar bonito. Então eu vou com o meu tênis branco de 2018, com a minha meia no meio da canela, com o short confortável. E aí o confortável ele é frouxo, ele fica feio. A pessoa fala, nossa, mas é horroroso, por que você não usa um short mais justo? Eu falei, porque eu não... vai incomodar na hora que eu vou fazer meu exercício. Não, mas você tem que usar um tecido dry, não sei o quê. Cara, eu não gosto do contato daquilo com a minha pele. Eu uso uma camiseta básica. Ah, mas ela transpira... Gente, eu vou lavar ela depois, vou tomar minha ducha, vou tomar minha sauna depois. Então, assim, eu tô voltando pro básico nisso. O que que eu gosto de fazer? Que jeito que eu gosto de me vestir? O que que eu gosto de comer? Que programa que eu gosto de fazer com minha família? O que que é essencial pra mim? E aí tô resgatando, tipo, pessoal, dá pra gente jantar junto? Porque a gente sempre dá desculpa que as agendas são complexas. Será que a gente não consegue organizar a agenda pra pelo menos jantar junto? Ou se não der pra jantar todo dia, alguns dias por semana? E aí o Gabriel outro dia, pai, nós vamos jantar junto hoje? Vamos. Mas por que jantar junto? Porque é bom demais, eu tenho excelentes memórias de jantar e almoçar com os meus pais todo dia, com meus irmãos. Então eu quero voltar um pouco disso que me fez bem, me ajudou, me constituiu uma boa pessoa, aquilo. Então quero voltar. Então eu estou fazendo isso com exercício físico, eu estou fazendo isso com os amigos, resgatando amizades, sabe, mobilizando amigos de época de escola que a gente gostava que perdemos o controle, o contato. As minhas leituras, né? Os meus momentos de deserto, que eu preciso estar ali só. Os meus negócios eu estou reavaliando. Será que eu preciso fazer tudo isso mesmo? Será que eu tenho que liderar um movimento? Será que eu tenho que transformar o agro? Não, gente. Qual é o propósito? Entendeu? Então não sei. Então pode ser que eu acorde um dia e ligue para você e fale, Gi, vamos gravar para anunciar que eu estou desativando a minha atuação. Porque se eu não ver sentido, hoje eu ainda estou vendo sentido nisso, tá? Mas pode ser que eu não veja sentido mais. E se eu não ver sentido, não tem problema. A gente muda. Entendeu? A dádiva de poder mudar, né? De Então, poder nas escolher. coisas básicas, né? Será que eu tenho que fazer um implante de cabelo? Será que eu tenho que pintar meu cabelo? Né? É outra pressão lá em casa. Ah, mas esse cabelo branco te envelhece. Gente, mas ele tá da cor que o tempo colocou ele. E aí, se eu for pintar, eu tenho que gastar um dinheiro extra, vai ter que dar um trabalho, eu não tenho muita paciência para isso. Aí eu não vou dar conta de controlar a cor, eu vou ficar com um caju aqui, vai ficar horroroso. Tá? E aí o outro fala, não, mas raspa a cabeça que você vai ficar bem. Pô, mas eu ainda tenho um apego ao meu cabelinho, ainda acho, eu não me vejo tão careca igual o povo me vê. Então eu não tô tão incomodado igual os outros, entendeu? Mas isso, Nesse esses dias, sentido. entendo o que você está dizendo e trazendo um pensamento sobre isso. Eu estava outro dia comentando isso com o Francisco e falei para ele que se nós realmente tomássemos consciência do que é belo, nós endeusaríamos o ancião, o velho, porque ali mora a sabedoria, ali mora a existência, ali mora a sobrevivência. Boa. Essas rugas foram conquistadas, esses cabelos brancos foram conquistados. Porque é muito fácil ser jovem. Muito fácil ser jovem. Ser jovem, ser inconsequente, não ter responsabilidade. Então, assim, é bonito, tem a beleza daquele momento. Mas é no velho, no ancião, no Sem idoso dúvida. que Isso tá é uma a beleza conquista. de uma vida. Isso é uma conquista. Então eu vou falar, eu vou encerrar, Gi, que para mim a gente ficava conversando um monte de tempo sobre isso daqui, que para mim é caro isso. Mas eu sei que o tempo é limitado e já tem outras coisas aqui As agendas gritando. já chamou. Mas eu vou dizer, eu quero me dedicar ao que me é muito valioso agora. Então, família é algo muito valioso para mim hoje. Perfeito. Então eu vou aumentar o meu trabalho com as famílias agora, adentrando mais na questão empresarial, na questão da sucessão, Uhum. que eu acho que eu posso dar uma contribuição grande nisso. Eu vou entrar em setores que eu já venho atuando, como o da saúde, por exemplo. Você nunca me vê falando nisso, mas eu atuo no setor da saúde, que a gente chama de um sistema de saúde no Brasil, que eu falo só tem um nome de sistema de saúde, eu vou chamar sistema de doença, né? E que rouba muita vida. E eu tenho projetos bons nessa área e estou tendo boas interlocuções nessa área. Que bom. Então eu quero me dedicar a isso porque eu sei o quanto é ruim ver uma pessoa que você ama sendo ceifada por uma doença e não poder fazer nada.
Eu sei o quanto do estilo de vida do meu avô gerou aquele infarto. Eu sei quanto de mágoa meu outro avô guardou para acontecer aquele acidente vascular cerebral. E eu sei o tanto que está acontecendo em mim isso ainda. Eu estou vendo agora a finitude. Eu nunca vi finitude na minha vida. Hoje eu estou vendo. Eu nunca vi limitação física, agora eu estou vendo. Quando o pessoal falava a idade vai chegando, eu sempre achei que isso era uma conversa fiada. Não é. Eu estou mais cansado, eu estou mais limitado, eu não consigo fazer as mesmas coisas, eu estou tendo lapso de memória. Então, olha só, eu descobri que eu vou morrer. Mas sempre soube disso, sempre soube, mas sempre achei que era muito na frente. E agora já não é tão na frente. Eu sempre fui o mais novo das mesas. Hoje eu já não sou o mais novo das mesas. Então eu era o mais novo e eu olhava e via muita coisa para frente. Então eu já não sou o mais novo das mesas e eu olho para frente e não vejo esse tempo todo. Então eu vou ficar mais seletivo. O lado espiritual, eu quero trazer essa vivência espiritual para o meio dos negócios. Por quê? Porque eu estou vendo que em muitas mesas que eu participo, o que está sendo relevante naquela hora não é meu conhecimento técnico, não é meu conhecimento, minha bagagem empresarial. Talvez seja o equilíbrio que a vida no mosteiro me dá, o equilíbrio que a vida contemplativa e meditativa diária me dá, o exercício do silêncio, né? A vivência cotidiana de desertos. Só que eu não estou disponibilizando isso. Por exemplo, eu me matei a vida inteira para construir uma estrutura, né, projetos grandiosos, e talvez eu não tenha mais que fazer isso. Talvez eu tenha que encerrar isso, ou direcionar isso de uma outra maneira. Tá? Talvez o universo que eu tenho que cuidar é desse Gilson Brito JR aqui agora, com o que está no entorno e pronto, entendeu? E aí eu vou apoiar as causas que eu sempre apoiei, como a regeneração diária degradada, como a preparação das famílias, como a preparação do Brasil, mas talvez eu não seja o líder mais para estar à frente disso. Mas eu posso aglutinar outros líderes nesse sentido. Eu digo o seguinte, olha, os meus são mais de 40 anos, 40 e poucos anos que eu me dedico ao meio dos negócios, ao meio empresarial. E hoje eu falo, tá ficando sem sentido esse negócio. Então eu preciso me reinventar, eu preciso encontrar um novo formato. Essa conversa de hoje foi muito boa para provocar isso e até para ir preparando quem me conhece, porque daqui a pouco você pode descobrir que o Gilson virou, né? Outro formato, Está exercitando outras outro áreas da sua modelo. vida, outro Mas o importante é a mensagem final que eu quero dizer e agradecer a Deus por esse momento aqui, porque a gente está sendo veículo. Eu tô achando muito bom, porque há 2 dias atrás eu estava bem cansado, e quando eu fico cansado, eu vou fechar isso, não vou aquilo. E aí eu ouço muito Deus falando comigo, e ele dizia: tem alguém precisando receber seu telefonema. Tem alguém precisando receber aquele relatório do parecer. Tem alguém precisando daquela ideia mágica que você surge quando ninguém sabe o que fazer. E eu silenciei, ouvi aquilo, e é impressionante porque nas últimas 72 horas eu ouvi textualmente: cara, eu estava esperando essa ligação. Cara, você acabou de falar para mim o que eu estava precisando ouvir. Olha, esse relatório que você mandou aqui agora é o que o projeto está precisando. Eu ouvi isso 72 horas em oração. Então, esse é o nome que se dá para sincronicidade, para confirmação de que algo sempre precisa ser feito. E algo sempre vai acontecer, independente do que a gente fizer ou não. Agora, se vai acontecer do jeito certo ou errado, é decorrente da sincronização ou da harmonização desses movimentos. Então, eu quero cada vez mais buscar um equilíbrio, uma harmonização interna, uma nova concertação dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas atitudes, para que eu possa externalizar algo diferente. Então eu vou agora intensificar no combate, na finalização das minhas guerras internas. Vou ver quais estreitos de Hormuz eu preciso regularizar internamente com as pessoas que estão mais próximas. Vou ver qual é a crise de ansiedade que eu estou tendo, por que eu estou tão preocupado com amanhã, sendo que eu sei que eu vou morrer. Vou mudar de nível, vou mudar de dimensão. Por que eu ainda estou depressivo em alguns momentos, apegado a coisas que não existem mais, não voltam mais? Aquele almoço de domingo com meu pai, com meu avô, com minha avó, com meus primos, não existe mais, a não ser na minha memória. Porque eles já não estão aqui. Mas eu posso fazer um outro almoço de domingo agora, onde eu sou o idoso da mesa. Tá? Então, hoje, fica esse recado para vocês, assim, façam essa investigação, voltem para o básico, vejam o que é essencial,
e elejam. Eu estou elegendo um novo estilo de vida, estou elegendo uma nova forma de me posicionar. E aí talvez disso, na hora que eu tomar essa decisão, porque tudo é fruto de decisão, o que tem que acontecer ocorra naturalmente. E aí toda essa pressão que eu exerci tentando construir isso, venha com a fluidez que é necessária para funcionar. E aí eu vou ver que aquela arrogância minha de achar que era eu que tinha que dizer, eu que tinha que fazer, eu que tinha que liderar, não é. Então, assim, eu preciso usar mais a inteligência universal, eu preciso usar mais essa fé que eu tenho em Deus e usar isso aqui, que é essa convivência nossa saudável, para construir o que dá para construir naquele dia. E o que não deu para construir no dia, tranquilo. Amanhã a gente vê o que a gente faz. Que maravilhoso. No que nos couber amanhã. Mas Perfeito. por hoje, é isso. Maravilhoso. Acho que a gente começou falando de guerra, de crises, de problemas que afetam não só cada um de nós, mas o mundo todo. E a gente termina encontrando o caminho na paz dentro de si, para cada um. Paz significa algo diferente para cada um de nós, né? Então, acho que é esse o caminho. E eu vi ontem, até ia te mandar isso no Instagram, acho que a hora que eu fui caminhar, eu bobeei e perdi o post que falava sobre, era algo parecido, vou parafrasear, mas que ele falava que enquanto tem barulho, porque você ainda não encontrou a resposta certa, porque quando você encontrar, você vai encontrar paz. Então, é a hora que, é ali onde mora a paz, é a resposta correta. E você trouxe isso para esse caminho hoje. Sou muito grata, muito obrigada. E agradecer quem ficou com a gente aqui até esse momento, né, Gilson? Eu sei que são conversas complexas que a gente tem aqui nessa mesa e que muitas vezes precisam ser vistas e ouvidas mais de uma vez para a gente assimilar tudo, né? E trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Mas eu espero que de alguma forma você tenha percebido um insight, tenha encontrado paz dentro de você para algum assunto que precisava ser resolvido e que você consiga colocar pelo menos alguma coisinha dessa conversa para melhorar o seu dia, né? Exatamente. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado a vocês. E fica esse desejo mesmo de paz, de equilíbrio, de serenidade, de temperança, né? Estamos num momento de finalização do período de quaresma, né? Chegando no momento de Páscoa, que é renascimento. Então fica essa... Não é uma mensagem, é meu desejo de que a gente encontre essa paz nesse novo formato. Que assim seja. Obrigada, até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estúdio ASTV.